Oi, turma. Do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca. No texto Minha religião é o amor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Considero essa uma das passagens mais tocantes do Evangelho. Se mergulharmos na cena narrada por Lucas e sentirmos toda a emoção que perpassou pelo coração de Jesus e de Maria Madalena, é quase certo que nosso coração também se comova de tanto amor. Recue no tempo, volte a uma sociedade nitidamente patriarcal, em que a família era o mundo dos homens e onde as mulheres não passavam de seres insignificantes. Jesus se encontrava em Naim, pequena cidade da região da Galiléia, próxima a Nazaré, onde ele passou boa parte da sua infância. Naim era uma cidade pobre e de pouquíssimos habitantes, mas Jesus não se importava com a insignificância política ou social da sociedade. Ele queria tocar as pessoas fazendo-se amigo delas. Só por isso já teria valido a pena ele ter caminhado um dia todo até Naim, vindo a Cafarnaum. Jesus não mede distâncias ou sacrifícios para chegar aonde for preciso, tampouco se preocupa com o número de pessoas que irão ouvi-lo. Se alguém precisa dele num casebre pobre, ali ele estará, com a mesma alegria e prontidão de quando o chamam num templo repleto de fiéis. Jesus está onde o amor precisa chegar. Em meio às atividades do dia, o nazareno recebeu um convite de Simão, habitante de Naim, para jantar em sua casa. Simão era ligado aos fariseus, um grupo religioso muito poderoso da época, rigorosos observadores das práticas religiosas exteriores. Perante o povo, passavam-se por santos, mas na verdade eram orgulhosos, dominadores e por trás de um falso manto de santidade escondiam costumes dissolutos. Eles viviam numa religião de aparências e Jesus viera para ensinar uma religião de coerências. Eles se apegavam a formalidades e Jesus era pura simplicidade. Ficar de joelhos diante do altar era quase tudo para eles. E Jesus ensinava que só se pode agradar a Deus quando se está em paz com seu irmão. Cristo sabia que teria muitos problemas com os fariseus. Sabia que em futuro não distante eles tramariam a sua própria morte. Mesmo diante dessa previsão sombria, ele decide aceitar o convite de Simão. Jesus sabia que não se tratava de um convite amistoso, fraterno. Simão e seu grupo queriam testar Jesus e, se possível, colocá-lo em contradição com as práticas religiosas que os fariseus tanto veneravam. Mesmo de coração apreensivo, Jesus aceita o convite, pois não poderia perder a oportunidade de levar a mensagem de amor e fraternidade aos fariseus, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Imagino que Jesus estivesse com o coração apreensivo ao ter de ir a uma festa em que as pessoas não lhe seriam hospitaleiras, mas sim estavam interessadas em prejudicá-los. Não é difícil supor o que aconteceu naquela festa, em que a alegria seria a última coisa que Jesus encontraria. Assim que entrei na casa de Simão, logo estranhei porque ninguém veio me receber. A estranheza aumentou quando não me ofereceram água para lavar os pés, nem azeite perfumado para passar nos cabelos empoeirados e ressecados pelo sol. Isso era incumbência do dono da casa, conforme os costumes da época, mas Simão sequer me deu o beijo de saudação. Imaginem como eu me senti indesejado naquela reunião. Cheguei a pensar em ir embora, mas eu não poderia cair naquela cilada. Se fizesse isso, iriam dizer que eu era um homem mal educado e que vivia pregando a humildade, mas que no fundo eu era um tremendo orgulhoso. Não podendo recuar, sentei-me e comecei a comer, sem o beijo de saudação de Simão, sem que os meus pés fossem lavados, sem o óleo para a cabeça. Bem mais importante do que essas gentilezas era saber que Deus havia me colocado
ali para testemunhar o seu amor. E Deus não me deixou só. Inesperadamente surgiu aos meus olhos a figura terna de Maria de Madalena. Como eu fiquei feliz! Sabia que ela não era convidada por causa de sua conhecida fama de mulher de má vida, como diziam. Todos os homens voltaram os olhos indignados para Maria, mas eu sabia que muitos desses homens já a tinham procurado para a satisfação dos seus instintos lascivos, hipócritas. Simão, homem rico e líder religioso, sequer me deu as boas-vindas quando cheguei à sua casa. Maria, porém, estava ajoelhada diante de mim. Simão nem se importou em me dar água para lavar os pés. Maria, no entanto, lavou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus longos cabelos negros. Simão não ungiu minha cabeça com óleo, mas Maria derramou perfume em meus pés. Fiz questão de olhar para Simão para saber o que ele estava achando de tudo aquilo. Ele nada falou de público, mas captei o que ele pensava. Se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Aproximei-me de Simão e falei, sem perder a minha paz. Essa mulher me ama porque teve seus erros perdoados. Meu pai quer a morte do pecado e não do pecador. Simão, o pai, é o Deus da compaixão. Maria estava perdida, desencontrada de si mesma. Ela apenas tinha sede profunda de amar e de ser amada. Porém, procurou saciar essa sede nas águas salgadas do mar das paixões e lá encontrou homens que nunca a amaram. Apenas satisfizeram a si próprios. Se Maria errou, Simão, ela não errou sozinha. Falei olhando para alguns dos homens presentes. Meu pai me enviou, Simão, para buscar todas as ovelhas perdidas, salvá-las e não para condená-las ao fogo do inferno. Não devemos julgar as pessoas, Simão. Devemos amá-las, porque quem julga não tem tempo para amar. E como você tão bem sabe, Simão, o maior mandamento de Deus é amar o nosso próximo. Eu amo Maria tanto quanto amo você, Simão. Por isso lhe falo essas palavras, para que sua religião saia um pouco da cabeça e desça mais ao coração. Todos estavam emudecidos, inclusive Simão. O único som que se ouvia era o pranto de Maria. Era hora de me retirar. Minha missão naquela noite estava terminada. Não deveria avançar mais, porque temia a reação violenta de alguns corações endurecidos. Ainda não era chegada a hora do meu sacrifício. A partir daquela noite memorável para Maria, ela se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Abdicou de todos os seus bens, que não eram poucos, deixou de lado a ilusão das paixões e foi amar os que não eram amados. Terminando os seus dias na terra convivendo feliz entre os leprosos, Jesus não a converteu com sermões, reprimendas, penitências ou ameaças religiosas. Ele simplesmente amou Maria, compreendendo suas dores íntimas, libertando-a através da terapia do amor, que ela tão bem soube aceitar para si e oferecer a outros corações dilacerados pelo sofrimento. Foi tão grandiosa a transformação de Maria de Madalena que foi a ela que Jesus primeiramente apareceu após crucificação. Seria até muito justo que ele primeiro aparecesse à sua mãe ou aos seus discípulos mais chegados, como Pedro e João, mas não. Ele apareceu àquela mulher que soube trocar a dor pelo amor, que saciou a sua fome de ser amada, amando os que, segundo a sociedade de então, não mereciam ser amados. Mais de 2000 anos se passaram e sempre fico a me perguntar que caminho Simão e Maria Madalena teriam tomado nas trilhas da eternidade. Se fizéssemos essa pergunta a Jesus, tenho certeza de que ele nos diria que seus amigos continuam caminhando. Maria Madalena já retornou ao mundo outras vezes, como a Dama da Caridade, revivendo o meu evangelho entre os tristes e perdidos do caminho. Simão ainda se demorou por muito tempo apegado à letra. Voltou ao mundo como filho de uma prostituta tuberculosa, que morreu logo após o parto. E Simão foi acolhido pela Dama da Caridade que estava na terra na feição singela de uma freira chamada Teresa. Bendita seja a reencarnação, né? Porque através dela a gente aprende a amar. Se não fosse as oportunidades que Deus dá a cada um de nós de refazer caminhos, de reencontrar pessoas, de desfazer os malfeitos, de nos perdoar e perdoar os demais,
de pedir perdão, se não houvesse outras oportunidades para a gente fazer papéis e ter dentro desses papéis a função de nos melhorar, o que seria de nós? Então, bendita seja a reencarnação, a certeza de que Deus vai dar para a gente novas oportunidades, porque nós não temos ainda esse discernimento, essa certeza, nós apenas estudamos. Pelo menos na faixa que nós estamos aqui na Terra, na posição que nós ocupamos, nós apenas estamos estudando e passando pelas provas para ver se a gente realmente aprendeu. Desde a época de Jesus, o que se espera do ser humano? Que ele se torne melhor através do amor. Jesus veio para mostrar o verdadeiro amor, que não é esse amor egoísta nem orgulhoso que nós tão bem conhecemos. Nós conhecemos um amor físico, um amor material, um amor sob condições, um amor que exige reciprocidade, um amor apegado, um amor que está dentro da nossa capacidade, que ainda é tão pouca. Então, o nosso amor é só um ensaio para essa peça de teatro a qual a gente tem que fazer papéis tão importantes e que muitas vezes nós não damos conta da importância desses papéis. Quando a gente vai dar conta, é chegado o momento quase que de partir novamente, de voltar ao campo espiritual. Todas as vezes que a gente reencarna para saciar uma sede, um desejo, uma vontade louca que nós temos de nos tornar melhor, nós tomamos gotinhas dessa seiva maravilhosa que é o amor. Nós não conseguimos ainda entender esse amor. Ontem, gente, eu estava fazendo o evangelho em casa e eu me emociono muito quando eu falo durante o evangelho, eu faço sozinha, né? Ou então, algumas vezes o Mike está comigo. O Mike é meu cachorro. Eu comecei a fazer esse evangelho no lar com o meu marido. Nós iniciamos numa fase que a gente não tinha o que comer. Toda semana a gente parava em volta de uma mesa e a gente fazia as nossas orações e as leituras. E na verdade era tudo de boca para fora. Naquele período a gente só fazia da boca para fora. Porque mal terminava o evangelho, havia os julgamentos diante do evangelho. Viu? Aquilo que nós lemos serve para você. Você viu o que está falando lá? Isso aí que você tem que mudar. Você viu aquilo que nós lemos? Está na hora da gente começar a criar vergonha na cara e aprender. Então havia julgamentos. O evangelho que eu fazia com o meu marido era para fazer julgamentos. Era para pegar aquelas palavras do evangelho e colocar em prática, mas de uma forma pesada, tanto da minha parte com ele como ele comigo. A gente usava as palavras que estavam no evangelho para a gente impor aquilo que um queria do outro. Principalmente quando a gente estava em atrito em casa. E como as dificuldades financeiras eram grandes, então vira e mexe nós tínhamos atritos. O nosso problema durante o casamento foi o financeiro. Eu tinha uma posição diante daquela situação, ele tinha outra, e com isso a gente foi se afastando, mesmo tendo aquele amor carnal, que até então a gente achava que ele era aquele amor verdadeiro, mas não, é um amor carnal, um amor de físico, de vontade de estar do lado do outro, sim, mas se cada um cedesse da forma que o outro desejasse. Caso contrário, se houvesse uma forma diferente de pensar, o amor diluía. Então não era amor verdadeiro. Mas por muito tempo eu fui levando esse amor. Depois que ele faleceu, eu passei a fazer o evangelho com meu filho. Algumas vezes como mãe, orgulhosa, dona de si, dona da verdade, eu usava o evangelho para falar para o meu filho. Tá vendo que tá aí, ó? A gente precisa fazer isso. Eu não falava ele precisa, como eu fazia com meu marido. Eu falava, a gente precisa fazer isso aí. A gente precisa acordar para isso, nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Como muitas vezes eu venho no canal e falo isso de forma geral, nós, porque quem está me ouvindo e eu tenho que fazer. Ou seja, a Patrícia começou a enxergar que ela tem que mudar de verdade. Lá na época do evangelho com meu filho,
mas ainda utilizando nós com aquele peso maior em cima dele, né? Exigindo dele a moral que eu ainda não possuo. Querendo que ele fosse melhor do que eu, porque a vida inteira a gente estuda aqui. A gente estuda e aprende com a sociedade, com os pais, com a escola, que nós temos condições de fazer coisas boas, mas que os nossos filhos, a gente espelha que eles façam melhores ainda. Então eu sempre vinha nesse propósito diante do Evangelho. Eu pensava sobre mim, mas pensava mais sobre ele. Falava, eu já não consigo mais fazer, mas você consegue. Enfim, era julgamento. Não era amor verdadeiro. Quando o filho saiu de casa, a primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa, o filho é ingrato, né? O filho não tá vendo as coisas que você fez por ele. Ele não tá pensando em você, só tá pensando nele. E com o passar dessas lições que eu venho estudando e trazendo para o canal, eu vim percebendo que a falha maior não estava no filho. Ele não é ingrato. Chegou o momento dele viver a vida dele. É uma pena que houve um rompimento. O rompimento não era necessário, mas aí a cada um de acordo com a sua obra. Ele podia viver a vida dele sem romper o laço que hoje nos une, que é o de mãe e filho. Aí fica a critério dele. Mas os erros que eu cometi fizeram com que hoje ele se rompesse comigo. Então, ele não é ruim, ele não é errado sozinho. Teve a minha parte. Que como mãe, a gente geralmente, mãe e pai, a gente não quer enxergar. Porque o nosso orgulho de mãe, de pai, aquela autoridade, sou eu que conduzi, então, né? Aqui tá calor, gente. Tirar esse óculos, senão não dá. Nós vamos errando em razão desse amor que a gente acredita que a gente tem, mas que não é o amor verdadeiro. Não é. E aí eu vim caminhando, refletindo sobre essas coisas, já não é de hoje, mas as leituras têm me feito, sabe aquela agulha que fica cutucando a gente? As leituras cutucam a gente e faz a gente enxergar coisas que anteriormente a gente não enxergava. Como professora, a gente sempre falava para as crianças, né? Leia bastante, a leitura liberta, mas também era uma conversa para boi dormir, porque eu mesma não lia, eu lia muito pouco. Hoje na minha casa tem bastante livro. E quanto mais eu compro, mais eu continuo comprando. A motivação é para vir para o canal, para ir para a internet, para ler para as pessoas. Essa é a minha motivação. Enquanto as pessoas ainda estiverem dando retorno, eu sinto que estou sendo útil. Mas na verdade, a maior beneficiada com essas leituras sou eu mesma. Porque eu sou a maior necessitada. Eu não tenho esse amor verdadeiro, que eu achava que tinha, pelo menos um pouco. Mas como eu falei, nessa cascata toda, nesse rio imenso de amor que é Jesus, a cada encarnação eu acho que eu pego uma gotinha para mim. Estou muito longe ainda dessa evolução toda. Ainda sou aquela humana que olha com os olhos da carne, não consigo enxergar com os olhos do coração, que vê as pessoas além daquilo que elas demonstram ser. Eu sinto, eu tenho esse sexto sentido, eu tenho a sensação do que aquela pessoa pode me causar, e isso gera sentimentos. Ontem no Evangelho caiu na parte do amor. E pela primeira vez, creio eu, que eu não me recordo de uma outra oportunidade que aconteceu isso. Se aconteceu, eu não lembro. Mas ontem eu entrei num estado de choque durante o meu evangelho. Porque eu faço hoje sozinha, como eu estou falando para vocês, eu não tenho mais ninguém. Então eu leio alto, comento alto e tento pegar um pouco para mim. Essas gotinhas. E ontem eu li e só chorei. Eu não conseguia nem vibrar, porque o evangelho a gente faz a oração de abertura, a gente faz a leitura, faz o entendimento e depois a gente faz as vibrações. Eu não conseguia vibrar ontem. Eu só chorava.
Aí eu me recordei de algumas passagens, de algumas leituras também que eu tive, de espíritos que quando chegam no plano espiritual só sabem chorar, porque bate dentro deles aquele arrependimento grande. É onde eles falam, se eu soubesse. E me bateu ontem, não é peso de consciência, não é remorso, não é sentimento ruim, não é algo que me culpasse, mas é algo que me despertasse. E eu chorava pelo despertar. Porque eu quis tanto das pessoas, o tempo de vida que a Patrícia tem, 52 anos, eu sempre fui muito usada. Desde crianças vinham brincar comigo porque eu tinha bonecas. Elas não queriam brincar comigo, elas queriam brincar com as minhas bonecas. As crianças na escola chegavam perto de mim, quando chegavam, desculpa que eu tô com tireoide e a tireoide não tá deixando eu falar. Ontem eu nem fiz os vídeos. As crianças chegavam perto de mim na escola porque eu estudava e tirava notas razoáveis. Eu nunca fui aquela aluna nota 10, mas eu era 8, 7, 6, né? E pra gente que vivia ali no meio daquela miséria toda, tirar nota 5 já era maravilhoso. Então tinha aqueles coleguinhas de sala de aula que chegavam perto de mim para colar em dia de prova. Enquanto não tinha prova, eles ficavam juntos e eu isolada. Em dia de prova, eles lutavam para ver quem sentava perto de mim, ou seja, usada. Depois, enquanto namorada, eu comecei a namorar, eu tive o primeiro namorado assim, que me chamou muito, né, o sentimento, que me despertou demais, aquela sensação do amor. Anos e anos e anos depois a gente se reencontrou. Aí ele falou pra mim assim, eu não sou aquele príncipe que você imaginava. Aquilo era aquele momento. Eu sou quem você tá vendo agora. E o que eu via naquele momento ali na minha frente não era nada parecido com o que eu vivia há tantos anos atrás. Ou seja, ele só fez aquele papel naquele momento porque ele queria a Patrícia e provavelmente o corpo. Ou seja, fui usada e achei que era amor. Tanto é que meu marido só tinha ciúme dele. Não tinha ciúme de mais ninguém. Podia aparecer o Tom Cruise na minha frente, meu marido não tinha ciúme. Mas esse primeiro, que eu achava que era o meu primeiro grande amor, meu marido tinha muito ciúme dele. E depois veio meu casamento, né? Um namoro de 6 anos escondido, aquela coisa toda. A gente achava que era amor. Eu achei. Até o dia que a gente se separou, por uma questão de mentira dele, eu não aceitei. E ele apareceu, e ontem no meu evangelho apareceu isso para mim assim nítido, né? Até hoje eu tenho fotos do meu marido dentro de casa, eu cultuo a saudade, eu tenho aquela coisa de ficar lembrando dele para tudo. E ontem durante o evangelho parece que abriram assim algumas coisas do passado para mim. É como se tivesse colocado uma tela na minha frente e eu comecei a enxergar algumas coisas que até então eu não enxerguei. E colocaram, eu falo direto aqui, nós fazemos papéis, nós temos pessoas que vão ficar, outras que vão embora, né? Eu sempre tenho esse discurso, quem assiste aí os canais sabe que eu tenho esse discurso. E aí ontem foi aberta aquela tela na minha frente do tipo assim, não espere você reencontrar o teu marido lá do outro lado, porque ele também era passageiro. Vocês quando estavam separados, você encontrou uma camisinha dentro do carro dele, empacotada. Mas para que uma pessoa estava com uma camisinha dentro do carro? Com certeza ele tinha alguém em vista ou já estava andando com alguém. Mas você estava separada, Patrícia. Sim, a gente estava separado de corpos, mas não que a gente estava totalmente separado, né? E isso ontem veio, eu não lembrava mais dessa passagem. E veio ontem aberto para mim, assim, do tipo, você acha que enquanto ele estava aqui, ele deve ter arrumado outras pessoas, enquanto vocês estavam uns meses separados. Imagina agora, depois de tantos anos no plano espiritual, será que de fato ele está te esperando? E ele já apareceu para mim algumas vezes, dizendo que está me esperando, para a gente viver o amor que a gente não viveu. Mas o amor que a gente não viveu, não é esse amor que a Patrícia fica esperando. Aquele amor de Romeu e Julieta, que a gente vai ficar junto eternamente e que
a gente vai poder ter uma família, que a gente vai poder ir até o final com essa família. Porque a família que nós tivemos aqui, a gente não chegou até o final. Ele não viu o filho crescer, e agora que o filho está crescido, quem não vê sou eu. A família acabou. Então nós não tivemos essa família, que tanto a gente desejou desde a época do namoro, porque não era o amor verdadeiro. E eu achava que era. Então a gente se ilude demais, a gente assiste novela, a gente assiste filme, aqueles romances, aquilo entra na cabeça da gente e é uma parte material, não é uma parte verdadeira, aquilo confunde a gente. Eu fiquei muito tempo assistindo Romeu e Julieta, gente, eu li, eu assisti, eu escutava músicas, tudo que é tipo de versão do Romeu e Julieta, vocês me perguntarem, eu sei. Porque eu me encantava com aquela história. Não da morte deles no final, mas do amor escondido. E até hoje eu gosto de assistir filmes de romance com essas coisas assim, o amor impossível. Mas esse amor impossível não é o amor verdadeiro que a gente imagina. E muitas pessoas sofrem nos seus relacionamentos porque acreditam nesse amor impossível. O amor verdadeiro, ele é possível, porque realmente ele liberta. E aí eu vou falar não com propriedade, porque eu ainda não sei o que é esse amor. Eu estou pegando uma gotinha nesse oceano todo, nesses rios, nessas cascatas que Jesus nos liberou do amor dele. Mas com aquilo que eu estou lendo, o amor verdadeiro é aquele amor que não julga, é aquele amor que não condena, é aquele amor que perdoa, é o amor que tem os olhos limpos, puros. O amor verdadeiro não quer nada em troca, não quer reciprocidade, não quer empatia, ele não quer nada. Ele simplesmente faz e deixa a cargo do outro, o que o outro vai fazer com o teu bem feito. E é bem feito, não é aquele meia boca. Vou fazer para alguém ver. Preciso mostrar para o mundo o que eu estou fazendo. Muitas coisas do que eu fiz, principalmente na área do meu trabalho, eu aprendi que se eu propagasse, principalmente em rede social, isso ia colaborar com o meu trabalho. Que as pessoas iam ver o que eu estou fazendo, iam se interessar pelo meu trabalho e iam vir me ajudar. Era uma propaganda, não dos feitos da Patrícia, para engrandecer. Nunca tive essa intenção. Mas do tipo, gente, olha aqui, eu estou fazendo isso, mas eu estou precisando disso e disso e disso. Será que tem alguém que pode me ajudar? E eu consegui muita ajuda com essa correria toda no meu trabalho. Mas eu expunha, eu colocava para todo mundo o que eu fazia. E o amor verdadeiro não coloca nada. Aí vocês vão falar assim, mas Patrícia, se você não fizesse a propaganda, você não ia conseguir as parcerias que você conseguiu. De fato, eu não ia conseguir. Mas me custou muito caro. Me custou a saúde, muitas noites sem dormir direito, processo que eu tive que colocar em pessoas para me defender, dor de cabeça de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. Para que eu mobilizasse tantas pessoas em razão de tantas outras, que hoje eu não tenho nenhuma e nem a outra. Eu não tenho nem grande parte dos meus parceiros, porque eu já aposentei. Aposentei a Patrícia, professora, só que existia para eles. E para os alunos. Ficou marcado lá, minha sementinha tá lá? Tá. Mas pode ser que eles venham lembrar ou não. Então foi muita correria, foi coisas grandes que eu fiz, que eu também não vou carregar. E nem devo querer carregar, porque aí seria a falta de amor. Tudo para nós tem um sentido de ser e de existir. E a gente não enxerga no momento que nós estamos passando. A gente só vai enxergar depois. Algumas vão nos fazer bem, preencher o nosso coração, e outras vão deixar a gente do tipo, podia ter sido diferente. Só que o amor verdadeiro perdoa. Então é importante a gente se perdoar. É importante a gente abrir mão
de algumas coisas que a gente acreditava ser verdade, mas que não era. A gente se iludiu, o mundo ilude a gente. Por isso que diz que aqui na Terra é prova e expiação. Porque nós vamos ter que passar por essas provas. E algumas a gente vai repetir. Grande parte delas, na verdade, nós vamos repetir. A gente vai ter que fazer de novo. Mas Deus é tão benevolente que Ele dá reencarnação para a gente poder fazer de novo. E de novo, e de novo. Porque Deus ama a gente de verdade. Esse amor verdadeiro, que é essa passagem de Jesus que diz, onde Maria de Madalena encontrou Ele na casa de Simão, e que ela ofertou para Ele tudo o que o dono da casa não ofertou, é a entrega total do Espírito para o amor verdadeiro. Algumas versões dizem que Maria Madalena, ela se apaixonou por Jesus, na parte carnal também, e que Jesus, pela sua missão e pela sua espiritualidade suprema, que Ele é superior, Ele amava ela de verdade, e não só essa parte carnal. Ele tinha um amor por ela como Ele não teve por mais ninguém. Um amor muito maior, nem mesmo pela mãe, porque era algo natural entre eles, a reciprocidade. Não era por obrigação, não era por submissão, não era por parentesco. Era o amor reconhecido somente pelo amor mesmo. E foi ela que viu Cristo depois dos dias que Ele foi crucificado, que Ele retomou a vida, materializado espiritualmente. Ela foi a única que enxergou e os outros ainda duvidaram, porque os outros não tinham o amor verdadeiro que ela tinha. As nossas histórias, gente, se a gente olhar para trás, nós vamos ver um pouquinho dos avanços que nós tivemos, porque nós tivemos. Ninguém passa uma encarnação inteira sem avançar em absolutamente nada. Mas a gente vai olhar para trás e falar assim, ai, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria avançado mais. Já me perguntaram, mas qual é a graça de avançar? Qual é a graça de se tornar melhor? Quanto melhor você é, espiritualmente falando, mais feliz você é. Quem é que não quer ser feliz? Todo mundo quer. As nossas felicidades carnais, elas são passageiras. Carro, casa, sei lá, tudo que você comprar numa loja é passageiro. Logo em seguida você vai querer comprar outro. As relações que nós temos por carne são passageiras, por isso que relacionamentos não duram. E se duram, é quase que um sacrifício que as pessoas estão fazendo para ficarem juntas. Todos os casais que ficam muito tempo juntos, quando eles vão fazer uma homenagem ao outro, eles falam assim, foram tempos de luta, foram tempos difíceis, mas o companheirismo, né, o abrir mão. Ou seja, naquele momento que eles estão fazendo homenagem um para o outro, na verdade eles estão se lamentando. Olhem bem o conteúdo de homenagens que as pessoas fazem umas às outras com o tempo de casado. Mais parece uma lamentação do que uma exaltação do relacionamento. Porque eles colocam todas as coisas ruins que eles viveram e ainda assim eles estão juntos. Será que estão juntos por amor verdadeiro? Ou por conveniência, comodismo, sabendo que saindo dali pode ficar pior? Por obrigação, alguns ainda se acham que são obrigados por causa de filho, para manter uma família, por uma questão financeira, porque não querem recomeçar, insegurança, mas dão seus pulos para fora do casamento de alguma forma. Um olhar, como é que fala? Uma paquera, ou até coisas piores. Mas estão juntos. Nós temos que refletir muito sobre essa questão do amor, porque nós fomos criados para amar e não para ser amado.